Provérbios, capítulo 31, verso 25. Quem tem a Bíblia, abra. Eu vou ler aqui a versão que está na minha Bíblia e mais duas versões. A minha diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Algumas variações de linguagem vão dizer: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. A força e a glória são os seus vestidos e ri diante do futuro. É forte e respeitada, não tem medo do futuro. Qualquer uma dessas linguagens vai trazer ao nosso coração aquilo que o Espírito Santo quer revelar através da palavra dele. Essa mulher que nós lemos aqui em Provérbios, ela tem algumas características que a própria frase ela já fala. Ela é forte, ela é digna, ela é alegre e ela tem fé. Para nós sermos revestidas de força, dignidade e termos essa alegria, independente das circunstâncias em que nós vivemos, nós precisamos de fé. E o que é a fé, meninas? Nós sabemos, já decoramos o versículo, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não vê. Mas parece um versículo tão complicado de a gente entender, né? Palavras, às vezes, até difíceis de interpretar. Mas a fé, eu vou dar um exemplo, é como um paraquedas. Como alguém que vai pular de um avião e precisa ter fé que aquele paraquedas vai abrir. Ele não pode pular com o paraquedas aberto, porque senão não vai dar certo. Então a pessoa precisa o quê? Pular e acreditar que aquele paraquedas vai abrir. Então a fé é a certeza daquilo que eu espero e a firme convicção que vai acontecer. Mas muitas vezes na nossa vida, as circunstâncias, porque nós não vemos a promessa acontecendo, porque nós não vemos a cura chegando, porque nós não vemos o nosso marido na igreja, porque nós não vemos as pessoas sendo fiéis, porque nós não vemos as pessoas dando valor àquilo que nós fazemos por elas, nossa fé fica abalada. A nossa vida fica abalada pelas circunstâncias. Às vezes são brigas familiares, são problemas financeiros, eu não sei. Mas o fato é que quando nós estamos lá no mar alto, assim como os discípulos quando estavam na tempestade, só viam ondas, só viam trovões, só viam, chuva, névoa. Muitas vezes quando nós estamos vivendo o problema, é só isso que a gente consegue enxergar. Até porque tem vezes que a notícia vem tão forte, né? A gente ganha uma paulada e não sabe nem de onde ela veio. A gente fica meio tonta mesmo. E às vezes a gente vai se levantar e já vem outra onda querendo derrubar. Mas aí a gente lembra daquele que nos prometeu que nesse dia ele também estaria com a gente. E lá no meio da tempestade ele aparece. E ele diz: eu estou aqui. Mas a gente está dentro do barco. E parte de nós quer ir com Jesus. E parte de nós tem medo de enfrentar a tempestade. O que Pedro fez? Ele disse: Senhor, és tu? Ele disse: Pedro, sou eu. Estás sobre as águas, eu posso ir até o Senhor? E o Senhor disse: tens fé, Pedro? Vem. Vem. Vem, Larissa. Vem, bispa. Vem. Vem até mim. Caminha nessa fé, nessa palavra. Porque tudo que nós precisamos não são das circunstâncias, não é um diagnóstico, não é nada físico. O que nós precisamos é de uma palavra. Se o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida, caminhe nessa palavra. As circunstâncias não podem derrubar a palavra que o Senhor colocou dentro do seu coração. E o Senhor colocou muitas palavras de bênção. Então a gente passa pela circunstância e acha que já não tem mais força para continuar.
Pedro também achou, por isso que ele afundou no meio do caminho. Mas Jesus estava lá, estendendo a mão para resgatar. Nós precisamos viver a palavra de Deus e aplicar ela no nosso dia a dia. Quando Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, é porque todas as coisas, inclusive o problema que nós estamos passando, inclusive a aflição que nós estamos vivendo, e inclusive a perda que nós sofremos. Nós também precisamos entender que o Senhor só tem planos bons ao nosso respeito. Ele não tem pensamento de mal, Ele tem pensamento de paz para nos dar o fim que Ele deseja. E ademais, Apocalipse nos ensina que logo cedo Ele vem. E Maranata, hora vem, Senhor Jesus, para Ele nos levar a viver uma eternidade. Muitas são as promessas. Se não teve alguém que veio e deu uma palavra específica para você, talvez algumas de vocês já tenham uma palavra específica, e as circunstâncias talvez não estejam deixando você viver essa palavra, mas se você não teve, a Bíblia é repleta de palavras de bênção para você viver. Então, tudo isso que nós passamos faz parte do processo. Processo do quê? De maturidade, de amadurecimento. Nós precisamos aprender a lidar com frustrações. Nós precisamos aprender que vamos ganhar nãos na vida. Nós precisamos aprender que tudo isso faz parte para nós alcançarmos um caráter aprovado. Porque nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. E muitas vezes nós aprendemos passando pelo processo. Porque às vezes de ouvir falar, a gente fica assim, não acredita muito, vou fazer para ver. E assim, quando a gente vive as nossas experiências, é diferente do que viver nas experiências dos outros. A maturidade, a melhor maturidade, é aquela que você aprende com o Senhor. E isso vai trazer equilíbrio. Vai trazer a forja, mas também vai tirar da nossa zona de conforto. E quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós perdemos muitas vezes a alegria. Essa alegria que nós cantamos, que a alegria do Senhor é a nossa força, essa alegria a gente esquece ela em algum lugar. E passa a viver todas essas aflições de maneira triste, de maneira cabisbaixa, de maneira, às vezes até rancorosa. Mas o processo, ele precisa ser progressivo. Cada uma de nós está numa fase de maturidade, numa fase de superação, numa fase de forja de caráter, mas todas nós estamos passando por alguma forja. Cada uma de nós está. E o diabo, ele só vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para matar os nossos sonhos. E se ele não consegue, ele vem para roubar a nossa alegria. Sabe quando você conquista algo, você está celebrando algo, e lá no meio da celebração vem aquele pensamento, ai, mas será? Eu não sou digna? Será que isso? Será que aquilo? Está roubando a alegria da tua conquista. E quando ele não consegue matar teus sonhos e roubar a celebração, ele tenta destruir tudo aquilo que você já construiu. Então a nossa luta não é contra pessoas, é contra potestades espirituais. E nós não podemos retroceder. Esse versículo, ele nos dá 3 comandos. Nos revestir de força, nos revestir de dignidade e sorrir diante do futuro. E esse revestimento, a palavra no hebraico, ela é de roupa mesmo. E uma roupa, ela faz o que conosco? Hoje, por exemplo, aquece, nos protege. Quando nós nos revestimos de força, nós estamos nos revestindo com uma proteção. Mas ela faz também o quê? Ela nos embeleza, né? A gente pode estar bonita ou pode não estar tão bonita. A gente pode estar decente, pode estar indecente. A vestimenta, ela pode causar vários efeitos. Mas o efeito que o Senhor quer causar com esse revestimento é principalmente o da proteção.
Se revestir já é algo que vem lá de Adão e Eva. Vocês lembram que Adão e Eva, eles estavam o quê? De roupa? Eles estavam nus. Porém, eles estavam revestidos de autoridade. Porque o Senhor disse o que para eles? Governem sobre toda a terra e sobre todas as coisas. Mas estavam nus. Somente depois do pecado e da desobediência que eles se deram conta, sem nunca ter visto alguém vestido, que eles estavam nus. Por isso que Deus disse, quem foi que disse para vocês que vocês estão nus? O que Adão e Eva fizeram? Pegaram um pedacinho de folha, não é isso? E taparam somente algumas partes do corpo. E o Senhor foi chegando pertinho deles, com todo amor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, nos trata com amor, independente dos nossos erros, Ele nos dá chances. E Ele diz assim, Adão e Eva, essa folhinha de figueira não vai dar não. O que vocês vão enfrentar fora do Éden, não pode ser só esse revestimento. Vocês precisam de algo mais. E o que Deus fez naquele momento? Ele matou um animal e tirou o quê? A pele desse animal. E vestiu Adão e Eva. Nós precisamos entender que cada fase da nossa vida, nós precisamos nos revestir de acordo com o problema que nós estamos passando. Problemas maiores, níveis maiores de entrega. Vestes mais fortes. Não é uma folhinha que vai servir para você nesse tempo. O Senhor vestiu eles fisicamente para alinhar eles espiritualmente, corpo e alma. Ele deu pele e disse para eles, vocês vão passar aflições. Mas naquele mesmo dia ele providenciou o Salvador. E o que nos cobre hoje não é mais uma pele, é o sangue, o precioso sangue de Jesus. E é a esse sangue que nós devemos recorrer, a essa graça imerecida que nós devemos recorrer quando nós vamos nos revestir de força. Porque nós vamos passar por situações difíceis sim, mas o Senhor é conosco em todas elas. Aleluia. Eva recebeu uma folha. Eva pegou uma folhinha e o Senhor deu uma pele. O que o Senhor disse para ela? Eva, eu te protejo. Mas para Débora, ele disse o quê? Débora, sai debaixo da figueira, tira essa tua roupa de juíza e vai para a guerra com Baraque, porque hoje você se levanta como mãe em Israel. Ela precisou trocar as vestes dela para ir para a guerra. E Esther já era rainha, estava toda pomposa, vestida de honra. E o que Mardoqueu disse? Não foi para esse tempo que tu estás aí, Esther. Não foi para um determinado propósito que eu te coloquei nesse lugar? Então sai da tua zona de conforto e vai interceder pelo teu povo. O que o Senhor diz nessa noite para nós? Eu te mostrarei o caminho. Com Débora ele nos diz, eu luto contigo. E com Eva ele nos ensina, eu te protejo. Você entende que tipo de revestimento você tem que estar para encarar os desafios da sua vida? Eu não sei qual é o problema e a circunstância que você tem passado, mas você sabe. E você sabe que essa vestimenta que você tem usado está rasa demais. Você precisa se aprofundar um pouco mais. Você precisa de um pouco mais de robustez para alcançar as promessas de Deus. E hoje Ele libera força, dignidade e o mais importante, gente, é viver tudo isso com alegria. Mas só que não adianta a gente querer se revestir de tudo isso. E por baixo a gente está off. A minha mãe usava um termo, por cima fitas e rendas, por baixo Deus que me defenda. Não adianta não. Esse revestimento ele não pode ser só uma roupinha bonita. Esse revestimento ele tem que vir lá de dentro.
Eu lembro que uma vez eu fui num evento da empresa e a gente estava trabalhando, eu e uma moça o dia inteiro, ela cuidava da parte de eventos. E eu saí direto do trabalho para ir lá, ela tinha saído minutinhos antes de mim. E quando eu cheguei lá, ela estava com um vestido vermelho, bonita, linda. Eu disse, meu Deus, como é que tu conseguiste se arrumar tão rápido e ficasse tão linda? E ela olhou para mim e disse assim, Pri, é o limpo por cima do sujo. Eu andei o dia inteiro, estou toda suada, toda melequenta. Mas quem olhava ela não dizia. Nós sabemos o que está debaixo dessa vestimenta. E nós precisamos entender que se nós não tratarmos, uma hora vai dar B.O. As pessoas vão sentir o cheiro. As pessoas vão perceber a tua impaciência. As pessoas vão perceber como você está reagindo com raiva. Porque o que está aqui dentro fala muito mais alto do que aquilo que a gente é por fora. Então, primeiro Deus vai fazer em você. E depois Ele vai fazer através de você. O que tem aprisionado o teu coração a ponto de não viver na força e na dignidade do Senhor? A força que esse versículo, ele nos ensina, ele nos traz, é a força que é atribuída em alguns salmos ao próprio Deus. Vocês lembram no primeiro encontro que a bispa disse assim, o dom de auxiliar é um dom de Deus e Ele nos concedeu. Essa força é o poder e a autoridade de Deus. No hebraico, essa palavra é usada em vários salmos para falar do poder e da autoridade de Deus. Olha o que o Senhor nos entregou. Poder e autoridade. Para quê? Para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Para andar, seja onde for, e saber que o Senhor é conosco. Para sabermos que nós temos que vestir a armadura correta para vencer essa batalha que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. E isso não tem nada a ver com se impor, querer ser mais ou querer ser menos. Tem simplesmente em saber que nós podemos usar esse poder e essa autoridade para nos limpar e para prosseguir. A dor é um lugar que rouba a nossa força. E a dor, muitas vezes, ela nos prende de uma forma tão complicada que a gente não consegue ver saída para ela. A gente vai alimentando, vai deixando que aquela dor seja uma bengala, vai dizendo, não tem jeito, não vai dar certo, não tem cura, é assim mesmo que vai ser. E a gente vai declarando palavras ruins sobre a nossa vida, enquanto Deus nos ensina que nós devemos o quê? Declarar as promessas dEle. Eu sempre digo, vamos orar a palavra. O que é orar a palavra? É pegar um salmo e declarar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, e lá eu vou descansar. Porque o meu Deus me faz andar por verdes pastos. É declarar a palavra todos os dias para vencer essa dor. Nós não podemos usar a dor como bengala para ficar parada no mesmo lugar, por pior que ela seja, porque é tudo que Satanás quer, que você paralise na sua dor, que ela não é mais sua, em nome de Jesus, porque Jesus já carregou esse fardo para todas nós. Hoje Ele quer transformar o teu pranto em alegria. E às vezes a gente precisa ser prática. Como as minhas amigas dizem, eu sou muito filosófica. E eu preciso muitas vezes sair desse lugar. E preciso ser prática. Por muito tempo eu resisti a um diagnóstico. Isso doía demais em mim. Eu dizia, não acredito, Senhor, servindo há tanto tempo. Depois de tanto tempo, descobri uma doença autoimune, Senhor, que faz eu me depender de um remédio. E eu fugi, mas fugi de tomar o remédio. Até o dia que o plano de saúde disse assim, não, mas eu pago, mas eu não quero, mas eu pago. E o Senhor deu essa resposta para mim há pouco tempo, numa pregação do bispo aqui. Ele disse assim, a ciência é poder de Deus revelado. E eu disse, Senhor, obrigado, porque Tu sabias que no ano de 2023 eu ia depender de uma medicação
E o Senhor deu capacidade para homens, para que ela pudesse chegar nas minhas mãos. Seja prática. Não ache dor onde não existe, não ache problema onde não tem. Foi isso que o Senhor falou para mim. Deixa que de ti eu cuido, e da forma que eu cuido, eu sei qual é melhor. E sabe por quê? Porque eu sempre fui uma mulher que não quis depender de ninguém, nem de nada. A minha mãe me ensinava, conquista, trabalha, tenha a tua vida. E ela não estava errada em falar isso. Errada foi a forma com que eu me apropriei dessa palavra, de achar que eu não preciso depender de ninguém. Por isso que eu digo, hoje eu dou glórias a Deus pelas pessoas que o Senhor coloca do meu lado, para eu entender que eu sou sim, primeiro dependente do Senhor, sempre. E tomar essa medicação a cada 2 meses, cada vez que eu chego lá, eu vou dizer, Senhor, mais um mês está me dizendo o quanto eu preciso ser dependente do Senhor. Então tudo tem um propósito. Tudo tem uma forma. O tempo de cura é dele. O tempo de levantar é dele. O tempo de declarar a vitória é dele. E eu não posso andar cabisbaixa por causa disso. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Amém? Amém. Quando essa dor vier, quando essa tristeza vier, sabe o que você vai fazer? Você vai dar um comando para a sua alma. Você vai dizer assim, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Salmos 42, nós precisamos aprender da palavra. E é isso que você vai declarar para a sua alma. Ai, Pri, eu não consigo decorar. Canta, já tem até música com esse salmo. E eu não vou me arriscar a cantar, mas é linda. Então, meninas, guardem o coração, porque dele procede as fontes de vida. Não deixa essa dor ficar consumindo teu coração. Mas sabe outra coisa que consome a nossa força, essa força que o Senhor quer nos dar? É a sobrecarga. A tal da sobrecarga. A gente quer fazer tudo o tempo todo, resolver tudo, pode deixar que eu dou jeito, pode deixar que eu resolvo. Você não é o socorro bem presente na hora da angústia. O dia que eu aprendi isso, eu disse, meu Deus, eu achei que eu estava ajudando o Senhor. Deixa de ser metida. Eu quero trabalhar na vida dele. Eu sou o socorro. Eu sou o socorro. Você não é o socorro. Você pode ser um instrumento, uma auxiliadora, mas você não é Jesus. Então para de carregar fardos que não são os seus. Porque isso vai te sobrecarregar. Entrega. Entrega. Quando a gente vai, a gente pede conselho para o Senhor, muitas vezes a gente acha que está sendo humilde, mas aí o Senhor diz assim, descansa. E aí a gente olha, como assim descansar? Qual que é a minha parte nisso tudo? Descansar? Não posso descansar, Senhor. Aí a gente começa a querer resolver com a força do nosso braço. Ele mandou descansar e você quer fazer? E eu não estou dizendo que descansar não é não fazer nada, mas é descansar que Ele está fazendo por você. Não é resolver do seu jeito, é deixar Ele resolver do jeito dele. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Não adianta você querer mudar o outro, quando só quem tem poder de convencer do juízo do pecado é o Espírito Santo. Você está entendendo que não adianta você falar a mesma coisa 10 vezes, gritar, espernear dentro da sua casa, para que haja mudança com teu filho, com teu marido, com teu parente, com a tua mãe, enquanto quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus? Muitas vezes, ao invés de nós nos colocarmos no papel de intercessoras, nós queremos fazer o papel do Espírito Santo. E aí a gente se torna uma mulher rixosa, fala demais, é impaciente, quer no nosso tempo. E uma vez eu escutei de um pastor que disse assim, o tempo em que a mulher dorme é o tempo em que o Senhor está trabalhando, o tempo em que o marido dorme é o tempo que Deus está formando a mulher, está formando Eva, porque Adão entrou num sono profundo para a mulher ser formada. E muitas vezes a gente olha para o marido, meu Deus, não faz isso, não faz aquilo. Você acha mesmo que sempre o Senhor está trabalhando na vida dele? Será que essa dormência não é algo que o Senhor quer fazer na sua vida? Essa impaciência não é na sua vida que o Senhor quer trabalhar? Não estou dizendo que homem não tem que mudar. Tem sim. Os dois têm que caminhar juntos. Mas é só para reflexão.
Porque muitas vezes a gente acha que é só o outro. E aí a gente começa a carregar o outro, o pai, a mãe, a irmã, o marido, os filhos. E aquela sacolinha vai aumentando. Aí daqui a pouco a gente já está andando assim. E já não consegue mais, porque está carregando todo mundo nas costas. O ano passado, a pastora Roma está aqui, não vai me deixar mentir. Eu travei as minhas costas de um jeito inexplicável. E eu corri para um lado e corri para o outro, não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí a pastora Lili disse assim, a pastora Roma trabalha num lugar que faz massagem, assim, assim, assim. E eu fui lá, a pastora Roma conseguiu um horário para mim. Quando eu deitei naquela maca, a pessoa que foi fazer, o moço que foi fazer ele estrala tudo, vira o pescoço. E a moça que foi fazer a massagem, ela disse assim, eu nunca vi, nesse tempo todo, alguém com as costas tão presas como as suas. Naquela hora que ela falou aquela palavra, eu disse assim, eu sei, Senhor, que isso não é físico. E ali eu chorei. Tudo o que eu tinha acumulado para chorar, eu chorei naquela maca. Eu saí de lá inchada, ninguém entendeu nada, mas eu entendi o que o Espírito Santo estava me dizendo. Entrega e descansa, confia e para de lutar com armas em lugares e contra pessoas que não é para você lutar. Não é fácil muitas vezes. Eu não estou dizendo que a gente tem que sofrer calada, não. Mas eu estou dizendo que nós precisamos entender que tudo na vida tem limite para o nosso físico, mas não tem limite para o nosso Deus. Então vamos lutar com as armas certas. Porque se nós continuarmos armazenando sentimentos ruins dentro de nós, esperando que o outro mude, esperando que o outro se levante, esperando que o outro venha pedir perdão, esperando que o outro faça aquilo que você pode fazer, nós vamos estar tomando veneno esperando que o outro morra. Às vezes isso é uma falta de perdão, às vezes é um desprezo que você sofreu e você ainda não superou, às vezes é uma perda. Às vezes é uma perda financeira, às vezes é uma perda de uma vida, de alguém que você ama. Às vezes é um amor não correspondido. Às vezes é um casamento frustrado. Eu não sei. Eu sei o que estava armazenado no meu coração. E eu falei, Senhor, vai tirando. Vai limpando. Senhor, eu quero perdoar, eu quero liberar o que eu preciso liberar do meu coração para que a tua verdade tenha lugar. Porque se o nosso coração estiver ocupado com coisas demais, nós não vamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. E a palavra diz que a gente deve guardar o nosso coração, porque dele procedem fontes de vida. Amém? E se nós nos entulhamos assim, vai acontecer duas coisas. Ou a gente fica pesada demais, como eu fiquei, não consegue carregar o fardo, trava pescoço, trava tudo. Ou a gente fica dura demais. Aí a gente cria uma muralha. Ninguém tem acesso mais àquela mulher. Ela sabe tudo. Ela resolve tudo. Ela não se envolve mais com pessoas. Não tem mais amizades. Ela não quer um relacionamento porque ela está bem sozinha. Quando, na verdade, tudo que o coração dela almeja é um casamento feliz, é um filho que não a despreze, é um amor que seja correspondido. Pessoas duras demais têm o seu coração entulhado com muitas feridas. E o Senhor diz nessa noite, entrega todas elas para mim. Porque eu paguei o preço pela tua vida. E eu digo, o Senhor nos diz, eu carrego o teu fardo. Entrega para mim. Entrega para mim. E pega o meu, que é suave, que é manso. 1 Pedro diz assim, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Reconheça Cristo como Senhor no teu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Aí você diz, não, eu estou indo lá, vão dar 9 encontros lá no CI, na confraria delas. Estou indo no culto. Nossa, é uma bênção.
mas ela não sabe dizer qual é a razão da esperança dela. Por quê? Porque quando chega na hora da adversidade, desmonta. Isso tudo, muitas vezes, porque a gente usa a nossa força e não a força que vem do Senhor. Aleluia, Jesus. Nesse caminho, existem roupas que não nos cabem mais. Quando Saul deu toda a armadura dele para Davi, meu Deus, pensa, uma armadura daquela de rei, né? Ia lutar toda completinha. Davi todo pequenininho, já nem aguentava mais dentro dela. Ele olhou e disse assim, essa aqui não é para mim. Tira tudo. Tira tudo porque eu vou na força do Senhor. Porque Ele tem a vestimenta adequada para você. Então não tente ter o dom que a sua colega tem, que a sua mãe tem, que o seu pai tem. Queira aquilo que o Senhor tem para você. Use as vestes que o Senhor tem para você. Use a medida que o Senhor tem para você. Amém? Glórias a Deus. Porque muitas vezes a gente fica se comparando. Fica comparando a vida que a gente teve. Aí a gente vai se sentindo indigna. Ai, Senhor, eu não sou digna de usar essa vestimenta. Eu não sou digna de ter o teu poder e a tua força. Eu não sou digna, Senhor. E o Senhor nos diz, ei, te reveste de dignidade. E não é da tua, é da minha. Dignidade aqui nesse versículo tem o sinônimo de respeito. Você será uma mulher respeitada, sim, quando você caminhar debaixo da palavra de Deus. Quando você realmente estiver vivendo esse processo de transformação. E não é porque você está lá no começo que você não vai ser digna. Porque não é a circunstância, é a palavra. Desde o começo eu estou dizendo que nós andamos pela palavra. Então, se Deus disse que você é digna, você se arrependeu, a nossa parte é se arrepender, é colocar para fora, é perdoar, é querer mudar, é querer aplicar a palavra, é vir aqui ouvir, viver essa palavra aquele mês. Essa é a nossa parte. E você vai ser digna de carregar essa força e esse poder. Essa é a porção que o Senhor deu para nós. Essa foi a porção de governo que o Senhor deu para Adão e Eva. Você já imagina só, Eva. A gente bota tudo... Ai, se não fosse Eva comer a maçã, estava no paraíso. Mas se fosse você no lugar de Eva? Será que além de comer a maçã e oferecer para Adão, será que talvez você não tinha comido e tinha ficado escondidinha? Opa, nem vou contar para Adão. Vou ficar com o pecado só para mim. Aí, no outro dia, ir lá e comer mais um pedacinho da maçã. Será mesmo que a gente não teria feito o que Eva fez? Qualquer que tenha sido o erro, o da Eva que comeu e ofereceu para o marido, ou algum outro pecado que a gente queira esconder, quando nós nos arrependemos verdadeiramente e temos uma vida transformada por Jesus, nós passamos a estar ligados na videira verdadeira. E porque nós estamos ligados nessa videira, nós somos dignas. Você acha que se Eva tivesse parado no pecado, Sete teria o amor do Senhor no coração? Ou você acha que Eva parou na maçã? Eva, ela sofreu todas as consequências do pecado. Ela deu à luz com filhos, podendo dar à luz com dor, né? Podendo dar à luz sem dor. Ela teve que ajudar Adão a lavrar, porque a palavra de Deus diz que ele precisava suar e sofrer para colher. Ela estava lá do lado dele. Ela perdeu um filho amado. Um filho assassinou outro filho. Vocês pensam que situação horrível. Eva não paralisou naquela dor. Eva nem tinha Bíblia para declarar a palavra. Tudo que ela tinha foi a palavra que o Senhor declarou na vida dela enquanto ela estava no Éden. E ela guardou a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. A palavra falada do Senhor para ela foi lâmpada para os pés dela e luz para o caminho dela. Hoje nós temos a palavra e não damos tanto valor quanto deveríamos. E ainda assim, Eva foi digna de recomeçar toda uma geração
através de Sete. A palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Quando nós estamos ligados na videira verdadeira, eu vou ler João 15 com vocês bem rapidinho. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira. Lá pelo sangue derramado na cruz nós temos livre acesso. Mas o pai é o quê? É o agricultor. O que o agricultor faz? Ele faz isso aqui, ó. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Se você já está limpa pela palavra que Deus tem liberado, permaneça nessa palavra. E Jesus vai permanecer em nós. Eu estou lendo o versículo, parafraseando. Estou falando para vocês aquilo que o versículo está dizendo. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Ai, mas será que eu sou digna? O fruto que tu está dando, amiga, não vem de ti. O fruto que você está dando vem do Senhor. Para de se achar. Ai, eu não sou digna. No fundo, tudo que ela está dizendo é o só que não. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo. Mas se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e vos será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serem meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Então permaneçam nesse amor. E se vocês obedecerem esse mandamento, permanecerão no amor do Senhor. E o 11 ele finaliza assim: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Está entendendo que quando a gente vive um propósito ligado numa videira, quando a gente sabe de onde vem o nosso socorro, quando a gente sabe que o fruto que a gente dá não é por nós, quando você vive tudo isso, a alegria do Senhor é a sua força. E as pessoas vão olhar para você e vão ver uma paz que excede o entendimento e vão dizer: o que aquela mulher tem de diferente? Porque se você vive aquilo que você prega, não tem como dar errado. O problema é que muitas vezes a gente quer viver aquilo que não é pregado e quer pregar aquilo que não é vivido. Mas se você vive aquilo que você acredita e aquilo que você prega, não tem como ser diferente. As pessoas podem até te julgar. Ai, 4 meses, que barriguda. Só que isso não te abala. Você não precisa nem perdoar, porque você nem se ofendeu. Esse é o nível que nós precisamos alcançar de maturidade espiritual. Nem nos ofender com críticas que não vão agregar nada na sua vida. Você precisa saber quem você é, em quem você está firmada, assim como a Bia ministrou aqui no segundo encontro. Valor e identidade. Você precisa saber quem você é, para que esse tipo de crítica não te atinja e que ela também não te cale. Porque muitas vezes as críticas calam a nossa voz. Nós não podemos ser caladas por críticas que não são construtivas. Precisamos aprender sim, mas precisamos encontrar o equilíbrio nisso tudo. Essa dignidade não vem de nós, ela vem do Senhor. E porque ela vem do Senhor, nós podemos viver com alegria nela. Nós precisamos entender que nessa noite, o Senhor reservou uma noite para trocar as nossas vestes. Ele quer tirar as nossas vestes de pranto e colocar vestes de alegria. Ele quer dizer para mim e para você assim: para de murmurar. Para com essa impaciência. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu e em cima dessa terra. Vive o meu propósito e a minha palavra e deixa que as outras coisas cuido eu. Buscai o primeiro reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que você pode entender nessa noite que se você viver a palavra, você entra num lugar de descanso? Essa força que vem do Senhor, você nem precisa fazer força para usar força,
porque é a força dele que te leva, a dignidade dele que te carrega. Nós servimos um Deus que preparou um futuro para cada uma de nós. Por isso nós precisamos ser pacientes e viver o que diz Filipenses. Não estejamos inquietas por coisa alguma. Antes que as suas petições, coloca o teu joelhinho no chão. Não quer colocar o joelho no chão? Anda na tua casa, pega o olhinho, unge sua casa, declara a palavra, ora, antes as suas súplicas sejam conhecidas diante do Senhor. E a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração. Mais uma vez o Senhor nos ensinando que o que protege o nosso coração é uma paz que não tem entendimento, não tem explicação. Por quê? Porque ela não é firmada nas circunstâncias. Ela não é firmada naquilo que nós vemos, mas na palavra que Ele liberou sobre as nossas vidas.